Você está no seu consultório e de repente chega um paciente com uma lista na prescrição dele e vem lá no meio pembrolizumab. Poxa, que polifarmácia é essa? Hoje nós vamos falar sobre imunoterapia e o quanto que ela vem revolucionando o tratamento do câncer. Roda a vinheta! Então, pessoal, olha, hoje o podcast está incrível. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito peculiar. Hoje a gente vai falar sobre imunoterapia e o tratamento de câncer em pacientes idosos. Hoje, Daniel não está aqui, mas eu estou com um time incrível de 2 médicos oncologistas. Olha, pessoal, muito bem-vindos. Eu estou aqui do meu lado com o Dr. Rafael Caires. Muito bem-vindo, doutora Carla Rameri. E eu queria que vocês, por favor, se apresentassem, doutor Rafael, por favor. Queria agradecer o convite, né, do Gericles para a gente estar aqui hoje conversando sobre esse tema tão importante e tão atual na nossa prática do dia a dia. Eu sou Rafael Caires, eu sou oncologista clínico, eu fiz formação no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, na USP, e atualmente eu trabalho na Rede DOR, aqui em Recife, e também faço parte do grupo OncoClass, que a gente promove algum tipo de educação continuada aí nas redes sociais. Muito massa. Apesar de ser OncoClass, não é sócio do Gericlass, mas está no caminho, é muito bom. Quem sabe um dia, né? Obrigada, Rafa, pelo convite. A gente está muito feliz e agradecida. É uma honra estar aqui, poder contribuir um pouco aí nessa discussão. Eu sou oncologista, eu sou doutora pelo INCA e atuo aqui na Rede DOR, no IMIP, e a gente é sócio fundador do OncoClass. Massa, muito bom. Então fica aí a dica, o OncoClass, para quem se interessa mais pelo tema, certamente vai ter muita informação. E hoje a gente vai falar sobre imunoterapia. Imunoterapia é uma terapia revolucionária, a gente sabe, e eu queria começar assim, do beabá, sabe, gente? Assim, para a gente entender. A grande maioria das pessoas escuta imunoterapia pensando que é revolução. Eu me lembro, eu na faculdade, não há muitos anos atrás, eu entrei na faculdade tem 20 anos, eu sei que não parece, mas é verdade. E lá eu pensava, poxa vida, imunoterapia vai ser a revolução, vai ser a cura do câncer, não sei o que e tal. E como é que a gente tá? O que foi que aconteceu? O que é a imunoterapia hoje em dia no mundo do câncer, hein, Rafa? A imunoterapia, como tratamento de tumores, não é um tratamento tão recente. A gente já estuda a imunoterapia há algum tempo e lá atrás a gente já usava imunoterapia, né, em modelos um pouco diferentes e menos evoluídos do que a gente tem hoje, mas a BCG intravesical, que é um tratamento que é feito dentro da bexiga para ativar o sistema imunológico ali e, de uma certa forma, combater as células tumorais, já é um tipo de imunoterapia. É de quando isso? Tu sabe? Deve fazer um tempo. Já da década de 60, Sim, 70, nos primeiros tratamentos. abordagens que a gente faz aí para Acaba desenrolado que inventou isso. Eu fico pensando, como é que o cara vai botar uma... Não vou fazer vacina de BCG aqui. Não sei como foi isso. E aí depois a gente já usou interleucina em altas doses, interferon, por exemplo, para tratamento de câncer renal, que era um tumor que primariamente não respondia bem aos tratamentos mais clássicos de quimioterapia, né, como a gente tinha antigamente. E aí, com a evolução da tecnologia, né, foi até prêmio Nobel de Medicina, acho que é uns 2018, que vieram essas novas drogas que são o que a gente chama de inibidores de checkpoint imunológico, que é meio que você tirar o freio do sistema imune, né? A célula tumoral, ela tem uma capacidade de meio que desligar o nosso sistema imunológico e, de uma certa forma, poder crescer naquele microambiente sem incomodar, né? E aí, essas novas drogas, elas têm a capacidade de meio que desligar essa inativação e, consequentemente, criar uma hiperativação imune, né? E é meio que a própria célula do paciente de defesa que vai atacar o tumor e não necessariamente o remédio diretamente. Não é o remédio que é a coisa. Eu gosto de fazer uma analogia que é um carro que você está acelerando com o freio de mão puxado. Sim. E a imunoterapia é o freio de mão. Sim. Quando você baixa o freio de mão,
o carro vai. O carro... Então, o carro é a imunidade. Entendi. A nossa imunidade, ela tá ali pronta para matar tudo. Inclusive, a nossa imunidade, vocês me corrijam, tá? Se eu estiver errado. A nossa própria imunidade, ela tá o tempo todo matando células cancerígenas que de vez em quando elas aparecem ali, a gente vai lá e pum! Mata. Não, esse aqui não vai virar câncer, não. Seu câncer não é agora. Seu câncer não é agora. Seu câncer não é agora. O principal fator de risco que a gente tem para câncer, talvez um dos maiores, é a idade. Quanto mais velho, maior chance de ter câncer. E a gente tem uma coisa chamada, muito conhecida, a imunossenescência. Se eu perco minha habilidade imunológica, eu vou ter muito mais câncer. E aí, o nosso sistema imune, meio bobão ali, vai deixar passar uma célula e ela vai virar cancerígena. Eu gosto de entender a imunoterapia como uma terapia da imunidade. É imunoterapia, é a terapia da imunidade que estava ruim. Então agora vamos botar essa imunidade aqui para melhorar. Vamos tratar a imunidade. E a própria imunidade é que vai cuidar desse câncer, né? Mas você tá certo, Rafa. Eu acho que uma das causas da gente ter tanto mais tumor nos idosos é essa contribuição dessa deficiência relativa da imunidade e aí essa imunoterapia aos moldes do que a gente tem hoje, ela foi uma verdadeira vedete no tratamento do câncer, de modo geral. Ela permitiu que situações que não tinham tratamento ou que a toxicidade de outros tratamentos pudessem ser limitantes para a gente combater o câncer, viesse a ser abordado. E é aquilo que a gente estava conversando, né? Para tratar câncer durante todo o tempo, desde que se trata câncer, o que a gente tinha era cortar fora, era queimar com radioterapia, ou então fazer quimioterapia, que você vai fazer um negócio para matar as células, inclusive o câncer, né? Então mata tudo, né? E aí, quais são hoje os tipos de mecanismo de ação que a gente tem assim dessas drogas? De forma superficial, a gente não vai entrar aqui nesses trava-línguas todos, né? Veja, eu acho que a gente tem alguns pilares para tratar o câncer, né? Os pilares, eles não atuam de forma isolada. Muitas vezes a gente precisa que todos estejam interligados para que a gente possa oferecer para cada paciente o melhor tratamento. A cirurgia ainda tem um papel muito importante nas doenças iniciais, né? Ela ainda é talvez o principal tratamento curativo para a maioria dos cânceres. Tirar fora ainda é uma boa ideia, né? É uma estratégia que funciona muito bem, né? Mas às vezes sozinha ela não é capaz de curar os pacientes, né? A gente precisa lançar mão da radioterapia, que também ela vai ter uma ação muito mais local do que sistêmica em todo o organismo. Através de uma radiação, ela vai destruir a célula tumoral ali naquela região. Ela pode ser usada isoladamente ou até em complementação à cirurgia já realizada. Que vem melhorando muito a radioterapia. A tecnologia, os efeitos colaterais vêm diminuindo muito mesmo em relação a esse tratamento. Tudo isso que a Rafa está falando, na verdade, a oncologia não andou sozinho, não foram só as medicações. Sim. Cirurgia e radioterapia tudo melhoraram, né? Muito. E aí a gente pode lançar mão dos tratamentos medicamentosos, né? O mais clássico é a quimioterapia citotóxica. Por que citotóxica? Porque ela vai estar causando um dano direto à célula tumoral. Como você falou, né, por ela atuar muitas vezes em células que estão em proliferação, e nosso corpo tem células que estão em proliferação constantemente, por exemplo, as células hematológicas do sangue, as células da mucosa, são essas células que mais sofrem os danos da quimioterapia. Né? É um tratamento que ainda tem um espaço muito relevante dentro da oncologia, mas vem se somando a outros pilares que surgiram mais recentemente. A terapia-alvo, onde você encontra um alvo molecular e você vai atuar diretamente naquela alteração, ou alguma mutação, ou alguma expressão que aquela célula vai ter. Então, essa terapia-alvo ela é mais direcionada, né? Ela não vai funcionar para todos os cânceres. Por exemplo, o câncer de pulmão, a gente vai ter vários tipos diferentes, e para cada tipo, a gente pode ter uma terapia-alvo específica. Se eu der a terapia-alvo para o tumor que não tem aquela expressão, aquela terapia não vai funcionar adequadamente. E o mais recente é a imunoterapia, que é uma classe de medicação que vai atuar no microambiente tumoral, né, ativando o sistema imunológico a reconhecer aquela célula como uma célula invasora. E aí, consequentemente, você vai destruir a célula tumoral através dos linfócitos, né? Dos linfócitos T. E a grande vantagem hoje da imunoterapia, ela proporcionar, num cenário, muitas vezes de doença avançada, terapias muito duradouras, respostas completas
e como se você, ao ativar o sistema imunológico, criasse um mecanismo de memória. Então, aquela ação da droga ali, ela se perpetua por um tempo maior e você pode fazer com que o paciente até, inclusive, tenha sobrevidas muito longas com doenças avançadas, ou até mesmo a gente pode estar falando aqui de cura, coisa que a gente não falava no cenário preliminar. Foi muito falado assim, né? Imunoterapia, a cura do câncer. Infelizmente, não são todos os pacientes que vão se beneficiar da imunoterapia. Então, da mesma forma que a gente tem uma terapia-alvo para uma assinatura genética, para alguém que tem uma alteração, uma mutação genética do tumor, a gente também tem que selecionar quem vai se beneficiar de imunoterapia. E algumas vezes a gente faz essa seleção por alguma característica do tumor, e aí tem uma ferramenta que é o PDL1, um exame que a gente faz no tumor. E O mecanismo de defesa do tumor, o PDL1? Não, ele é um marcador que é um exame que é feito na imunohistoquímica. Mas isso é feito só em algumas situações, também não é uma ferramenta unânime. É um marcador, ele tem... É um marcador que faz a gente pensar que a imuno vai ser mais efetiva naquele grupo de autoexpressores. E uma outra coisa é combinação. Então, a gente tem explorado combinações de drogas, de protocolos que incluem a imunoterapia. Então, o que a Rafa falou é importante. Essas outras modalidades, elas não estão dispensadas do serviço. Não vou embora, né? Ainda não, pessoal. São soldados que também precisam se manter. Né? Quem sabe? A gente fala muito pro cirurgião, a gente fala que a gente vai... Já a gente cura sem precisar nem cortar. Mas peraí, vocês ainda estão precisando, mas já. Não sei se é pro futuro se vai dar certo isso não. É melhor talvez ser um... Algumas situações, o impacto da imunoterapia é tão importante, tão expressivo, que a gente já vem discutindo abortar procedimento cirúrgico. Então, a gente tem, por exemplo, câncer de reto, que tem uma característica específica. Sim. Que, na verdade, é uma característica que a gente procura em qualquer tipo de tumor, independente de onde ele tenha nascido. Mas essa característica, quando presente, chama instabilidade de microsatélites, ela é um preditor de uma resposta importantíssima, efetiva da imunoterapia. E nessa situação, já se cogita abortar a intervenção cirúrgica. Olha só. Então, isso por exemplo, preservação de reto em situações de câncer de reto. É muito, muito impactante isso. E não é à toa que a gente está falando aqui num podcast de geriatria, né? Porque muitas vezes os nossos pacientes idosos, mais frágeis, eles não são candidatos a você ser maior cirurgião oncológico, né? Talvez eles não sejam candidatos a você começar uma quimioterapia. A gente calcula ali o CARG, não sei o que e tal. O paciente não está, é frágil. E você começa a pensar, poxa, será que para esse paciente isso aqui vai ser bom? Como é que a imunoterapia, pensando nesse contexto, como uma alternativa, óbvio, para aquele caso em que ela faz sentido, ela poderia se encaixar nisso aí? A imunoterapia é uma classe de tratamento que tem, na grande maioria das vezes, uma tolerabilidade muito grande. Então, quando a gente está tratando um paciente idoso, se esse tumor tiver, vamos dizer assim, ele for um tumor que seja candidato a tratamento com quimioterapia, com imunoterapia, é muito melhor do que a gente oferecer um tratamento, às vezes, de quimioterapia que tem um potencial de efeitos colaterais que pode limitar a capacidade desse paciente ser tratado pelo risco de toxicidade grave ao tratamento. Então, na grande maioria das vezes, os pacientes em imunoterapia, eles evoluem de uma forma muito satisfatória, com um baixo potencial de efeito colateral. Mas é importante a gente frisar que, ao mesmo ponto que a gente está atuando, deixando o sistema imunológico mais ativo para combater a célula tumoral, você pode hiperativar o seu sistema imunológico e ele acarretar, por exemplo, a autoimunidade. Então, o efeito colateral da imunoterapia nada mais é do que inflamação. Você vai estar com o sistema imunológico muito ativo, porque você tirou o freio do sistema imune, porque nosso corpo não pode estar constitucionalmente ativado, o nosso sistema imune, senão a gente ia se auto-atacar todo dia, né? Então, esses freios, eles existem para nosso equilíbrio. Porém, uma vez que você tirou esse freio com o medicamento, você pode ter inflamação. Então, por exemplo, você pode ter inflamação no pulmão e o paciente não conseguir respirar
de forma adequada. Você pode ter uma inflamação no fígado e o fígado não trabalhar de uma forma adequada. As glândulas, geralmente, elas são um dos órgãos que mais sofrem inflamação. Então, tireoide, né, hipófise, que regula ali nossos hormônios praticamente do corpo inteiro, adrenal, são órgãos que são muito vulneráveis à imunoterapia, né? E aí a gente precisa estar atento que o perfil de toxicidade não vai ser igual ao que a gente via com quimioterapia, queda de cabelo, queda de imunidade, enjoo, né? As alterações agora vão estar muito mais relacionadas ao sistema imunológico. Então, se você evoluir, por exemplo, com alguma alteração respiratória, tem que estar alerta de que esse paciente pode estar fazendo uma pneumonite, uma inflamação do pulmão. Mas eu começo com câncer de pulmão e termino com lúpus, hein? Não, Pode ser, mas não necessariamente assim. as situações extremas são raras, né? Mas você pode ter desde uma toxicidade neurológica importante, uma encefalite, uma miocardiopatia importante, uma miocardite por levoterapia, colites graves. Você pode ter complicações graves com imunoterapia. Daí a importância de, especialmente no paciente idoso. Fica claro do que Rafa coloca que a contraindicação absoluta são doenças autoimunes, né? Sim. Então, se você tem uma doença autoimune em atividade, é a principal Imunoterapia você não vai fazer, contraindicação né? absoluta. Você não precisa de imunoterapia. Você não pode. Você até pode precisar, mas você não pode. Você pode causar um mal maior. Mas eu acho que o grande desafio nosso não são as contraindicações absolutas, são aquelas contraindicações relativas num paciente que tem outras comorbidades, tem outras limitações. Então, por exemplo, da mesma forma que a gente tem uma tiroidite, você pode ter artrite. Essa artrite pode ser sutil, mas pode ser suficiente para impactar a funcionalidade do idoso. Entendi. Certamente. Acho que isso é importante estar atento às sutilezas e com ou sem uma doença reumatológica, uma artrite reumatoide de base. Entendi. E quando a gente compara com efeitos colaterais tradicionais, como o Rafa falou, da quimioterapia, a gente espera menos da imunoterapia? É semelhante? Como é? A imunoterapia é bem melhor tolerada, de modo geral. Então, de modo geral, apesar de ser também uma medicação venosa, endovenosa, falo isso em contraponto às terapias-alvo, que em sua maioria são orais, são comprimidos. Né? Ela ainda é venosa, mas, de modo geral, a tolerância é bem superior à tolerância de uma quimioterapia. Entendi. O que é importante, Rafa, é que a gente precisa saber identificar precocemente os efeitos colaterais. Se a gente não conhece os efeitos colaterais, a gente não vai saber identificar. Não é óbvio. Não são óbvios. Então, muitas vezes a gente precisa, a gente como oncologista, tá junto do time multidisciplinar. O geriatra, às vezes precisa encaminhar para um endocrinologista, porque precisa repor hormônio, né, que entrou em falência ali aquela glândula. Então, assim, é importante a gente frisar, porque às vezes esse paciente ele vai chegar numa emergência, tem um clínico geral ali que não está habituado com paciente oncológico. E esse paciente pode estar desenvolvendo uma insuficiência adrenal. E se você não pensar, por exemplo, que isso pode acontecer, você vai negligenciar. E aí retardar o diagnóstico dessa toxicidade pode trazer efeitos colaterais muito graves. Mas talvez seja uma das partes mais importantes até agora do podcast, é isso. É a gente entender coisas que podem acontecer no paciente que está usando a imunoterapia. Então, como você disse assim, chegou no consultório, pembrolizumab é uma droga que a gente não, quem não está na oncologia, não está habituado, né? E aí muitas vezes... Tem que treinar para falar, viu? Todo mundo achou que eu sabia de baile, né? Mas eu treinei, viu, gente? E aí, hoje em dia, a gente deixa o nosso paciente muito orientado. Eu cheguei numa emergência, olha, eu estou tomando imunoterapia, se precisar prescrever corticoide para mim, converse com o meu oncologista primeiro, porque uma vez o tratamento dos efeitos colaterais, na grande maioria, é tratado com corticoide, porque você vai o quê? Diminuir essa imunidade hiperativada. E diminui o efeito benéfico do... Pode impactar nos desfechos, né? A gente sabe que hoje em dia isso é bem discutido, né? Antigamente a gente tinha um medo muito grande de corticoide, hoje a gente percebe que não é tão preto no branco, mas você não pode ficar usando corticoide em altas doses por tempo prolongado sem ter uma indicação clara para isso, né? Então, entender como é o mecanismo de ação da droga, você vai compreender melhor como é o
possível efeito colateral dela, É uma boa. identificar precocemente esse efeito, né, entender como ele pode acontecer, porque como o Carla comentou, a maioria dos pacientes vão passar liso, não vão sentir nada, mas um ou outro pode ter um efeito colateral muito grave que, se for negligenciado, pode ser pior do que até um efeito de uma quimioterapia. E isso é importante, esse reconhecimento na emergência, porque algumas vezes o paciente oncológico que chega na emergência, as pessoas vão esperar neutropenia febril, vão esperar uma hipercalcemia. É o que está no Vão capítulo, esperar né? emergências oncológicas. Emergências oncológicas. Exatamente. Todo mundo sabe que E a é gente isso. está mudando isso porque o volume de pacientes, e eu estou falando em oncologia como um todo, que são expostos à imunoterapia, ele é cada vez maior. Então, esses pacientes eles vão para a emergência. E reconhecer de forma precoce, até intervir algumas situações, por exemplo, de combinações de imunoterapia que fazem uma colite importante, uma hepatite importante, iniciar precocemente o corticoide é tão importante quanto iniciar o antibiótico Entendi. Verdade. na neutropenia febril. Na neutropenia febril, é muito importante. E uma coisa assim, vocês disseram, não é todo mundo que vai levar imunoterapia. Ninguém está demitindo o cirurgião oncológico, nem Nem a própria químio. nem a própria químio. Mas quais são os tipos de câncer? Pensando no câncer. Vou pensar agora no câncer, depois eu vou falar do paciente. Quais são os tipos de câncer hoje que a gente tem, até o momento, que são candidatos a gente pensar em imunoterapia? Aquele meu paciente ali, ó, eu recebi esse diagnóstico aqui, vamos conversar com o oncologista agora. E será que esse câncer vai ser bom? Eu acho que essa pergunta ela está em evolução, mas hoje Talvez, a rápida, só um parênteses, talvez a pergunta seja quais são os tumores que não estão indicados. Exatamente. A grande maioria hoje Já está. vai ser tratada. A magnitude de benefício da imunoterapia é bem diferente, Boa. mas a gama de tumores que a gente indica em imunoterapia hoje é muito maior, talvez, do que as dos tumores que a gente não indique, né? Só um parêntese que eu acho que é interessante, e isso é um conceito que parece ser disruptivo. Quando a gente fala de um câncer de pulmão, que seja, de mama, que seja, a gente está falando de um conjunto de doenças dentro daquela sacola. Então, mesmo quando você fala câncer de mama, qual é o câncer que usa imunoterapia? Câncer de mama usa, mas usa para um nicho específico. Sim. Então, não são todos os tumores de mama que são tratados de maneira semelhante. Não são todos os tumores de pulmão que são tratados de maneira semelhante. O conhecimento da genética do tumor permitiu que a gente identificasse comportamentos diferentes, perspectivas diferentes e abordagens diferentes para personalizar essa intervenção e esse resultado. É cada vez mais personalizado mesmo, né? Você tem que entender exatamente qual é. Então, talvez dizer assim, olha, quem usa hoje imunoterapia, seja câncer de mama, assim, Tem que fazer um antibiograma. Tem que fazer um antibiograma desse câncer de mama, né? tá chegando lá. Faz uma fotografia genética bem O interessante. que a gente tinha antigamente era assim, por exemplo, câncer renal, né? Alguns exemplos muito claros assim para a gente. Câncer renal, melanoma, eram tumores que a gente não sabia tratar. A quimioterapia não tinha impacto praticamente nenhum para esses pacientes. E aí, quando chegou a imunoterapia, esses tumores sofreram uma grande revolução. Então, por exemplo, melanoma era uma classe, né, um câncer que tinha uma letalidade muito alta. Sim. Porque a gente não tinha um tratamento que era eficaz. Hoje, com o advento de terapia-alvo e da imunoterapia, melanoma saiu dos tumores mais letais e hoje em dia a gente tem pacientes com doença crônica, convivendo com o câncer por um longo período, né? Contar uma curiosidade, para você ter uma ideia. A gente tratava melanoma com um protocolo que falava bioquimioterapia. Sim. A gente internava esse paciente na UTI, eletivamente, Sim. para fazer interleucina em alta dose, interferon, associado, que são drogas que vão dar uma descarga no sistema imunológico, ativando, associado a uma quimioterapia. Buscando benefícios, assim, tímidos, assim, muito... E hoje... Então, uma toxicidade gigantesca. E a gente já entendia naquela época que esse tumor era imunogênico. Entendi. A gente não tratava só com químio, mas fazia imunoterapia de um modo muito mais rudimentar, vamos dizer assim. Era eficaz para alguns pacientes, mas com um risco muito grande, né? De você ter uma tempestade inflamatória, desenvolver uma síndrome inflamatória aguda no paciente.
Então, às vezes, a gente não era todo paciente que era candidato. Hoje, você faz imunoterapia com um perfil de tolerabilidade muito melhor e com um baixo risco de efeitos colaterais mais graves, né? E com eficácia terapêutica também muito mais Maior. Entendi, entendi. Então, mas eu ainda quero dizer o nome dos bichos. Tem lá câncer de mama, Vamos deixar câncer de mama mais embaixo na fila. mais embaixo na fila. Então eu digo o primeiro. Melanoma, Melanoma, pulmão. pulmão, rim. Melanoma, pulmão, rim. aí vem uma categoria intermediária, aí vem mama, Às vezes, mama dá para fazer. Os tumores do trato gastrointestinal, hoje esôfago, estômago, vias biliares, fígado, né? Hepatocarcinoma hoje, a imunoterapia tem um papel extremamente relevante para tratar esses pacientes. Alguns tipos de câncer de cólon hoje são tratados também com imunoterapia. Porque como Carla falou, o que é que leva a gente a pensar que um tumor vai responder mais à imunoterapia, né? Ou ele vai ser um tumor mais imunogênico, como rim, melanoma, a gente já sabia disso antes, não tinha remédio, agora a gente tem. Ou a gente dosa a expressão do PDL1, que é uma proteína que é expressa na célula tumoral, e ela vai se ligar no PD1, que está no linfócito, e uma vez que ela liga no PD1, ela inativa o linfócito. Então, se o tumor tiver uma expressão de PDL1 muito alta, esse tumor, teoricamente, vai se beneficiar mais desse bloqueio, dessa interação. Porque aí a gente vai empatar essa defesa Essa dele, né? defesa, quer exatamente. dizer que essa via é importante. É importante. Entendi. Outro mecanismo que a gente usa para indicar a imunoterapia é entender se aquele tumor, por exemplo, ele é muito antigênico, ele vai despertar o sistema imunológico. Então, quanto mais mutação o tumor tiver, mais diferente ele é da célula normal e, consequentemente, é mais fácil para nosso sistema de defesa detectá-lo. Então, hoje, nos painéis genéticos, a gente pode calcular a carga mutacional tumoral. Se esse tumor tiver uma alta carga mutacional, a gente pode tratar ele com imunoterapia, independente do sítio onde ele tenha, Sim. ou o que a gente chama de instabilidade de microsatélites, que é uma alteração que, para a gente oncologia, a gente fala muito, mas é como se microsatélites fossem sequências repetidas de nucleotídeos. Então, vamos fazer uma analogia aqui a um código de barras. Sim. Quando tem muito zero, é fácil a gente engolir um zero ali no meio, né? Então, quando você tem uma sequência de nucleotídeos repetidas, é mais fácil de você cometer erro na duplicação de células. Entendi. E o sistema de reparo de DNA vai ali, vai detectar aquela alteração e vai destruir aquela célula. Só que quando você tem um sistema de reparo deficiente, você tem uma instabilidade desse microsatélite. E, consequentemente, essas células vão conseguir se desenvolver sem ser interrompido ali aquele processo. Entendi. Então, essas células instáveis, elas também são mais imunogênicas e respondem mais à imunoterapia. Então, hoje em dia, além da gente indicar pelo sítio que o tumor se originou, a gente também hoje lança a mão de entender se o tumor ele traz uma característica de ser mais responsivo à imunoterapia, independente do local onde ele se originou. Então, se você tiver um tumor com instabilidade microsatélite, independente do sítio da doença, do tumor primário, você pode indicar em algum momento da evolução do tratamento dele imunoterapia. Entendi. Realmente É o que a gente chama de terapia agnóstica. Entendi. Eu não conhecia essa não, viu? Interessante. Muito bem. Então, beleza. A gente falou agora de quais os tipos de câncer que podem apresentar. E agora, pensando no paciente, quando a gente vai falar de status funcional, sabe aquele paciente ali, existe algum número mágico assim de funcionalidade? Quais são de repente, não sei se vocês têm alguma escala que vocês vão usar para esse paciente aqui, ou então manda para o geriatra, manda ele dizer lá se dá para fazer. Pensando do ponto de vista prático para a gente, quando vai até sugerir só, imunoterapia a gente topa, quimioterapia esse paciente não dá, sei lá, cirurgia não, de jeito nenhum, mas imunoterapia talvez. Como é que vocês pensam nisso assim? Eu acho que a gente Se tiver 80 anos, não vai não, esse aí passou de 80 não, então sei lá. A gente já tem clareza de que os aspectos clínicos que a gente utiliza, a gente oncologista utiliza para definir a funcionalidade e a aptidão do paciente para um tratamento, eles são insuficientes, né? Então, a gente precisa do geriatra do lado. Por favor. Não é misto de corpo presente. Agora, eu desconheço alguma escala
que avalie essa funcionalidade, como a gente tem para quimioterapia, com imunoterapia Específica, né? específica. Talvez uma mais genérica, assim. Uhum. O perfil de tolerância é muito positivo em relação à quimioterapia. E eu confesso que na minha prática, eu não lembro de um paciente que eu tenha contraindicado uma imunoterapia por performance. Entendi. Claro que por performance, fragilidade. Entendi. Claro que a gente tem que pensar se, de fato, tratar um tumor vai fazer diferença ou não para o paciente. Claro. Um paciente que seja Uhum. funcionalmente já bem debilitado. Uhum. Mas uma vez que eu acredite que aquela droga possa beneficiar o paciente, esteja indicado, eu não lembro de ter contraindicado por funcionalidade. Uhum. Eu concordo 100% com Carla. Eu acho que é aquela coisa que hoje está muito mais clara para a gente, é que você não pode caracterizar o idoso só pela idade. Isso Né? com certeza. É uma das nossas bandeiras aqui, viu? Bandeira, a gente precisa entender. Então, às vezes, um idoso de 70 anos com multicomorbidades Não tá fraquinho. é muito mais frágil do que um de 80 que é rígido, está na academia e tá, né, tem uma cognição boa e consegue ser ativo. Né? E a imunoterapia trouxe a oportunidade, como a Carla comentou, da gente tratar esses pacientes independente da idade. Então, eu tenho um paciente de 90 anos usando imunoterapia sem toxicidade, com a doença controlada, com qualidade de vida. Por quê? Porque ele era funcional, ele passou por uma avaliação geriátrica e a gente entendeu que tratar aquele idoso era proporcional, porque a gente poderia agregar um benefício para ele, não só em sobrevida, mas principalmente em qualidade de vida, né? E um ponto importante, que essa era uma população que muitas vezes não era tratada. Porque se a opção que você tinha era uma quimioterapia, você deixava pra lá. E é por isso que Né? está aqui no podcast, esse assunto. Porque é quando a gente agora está podendo ter... E aí vocês precisam reconhecer no sentido de, vocês que eu falo, o não oncologista como um todo, poxa, não vale jogar a toalha. Vamos discutir, será que de fato não tem uma opção de tratamento que se adeque ao paciente? Né? Uhum. No pâncreas tem alguma... O canhar de Aquiles. O câncer ainda é o ganhar e desafia a gente, oncologista. A gente tá com um paciente, né, Rafa? Eu mandei essa semana para Rafa, só dá uma olhada nessa pacientezinha. E a imunoterapia ainda não tem um papel tão bem estabelecido no tumor de pâncreas. Um tratamento medicamentoso ainda se baseia muito na quimioterapia, né? E o que a gente vem tentando evoluir um pouco é tentar encontrar algum alvo terapêutico que a gente possa tratar uma mutação específica, sabe? Entendi. Mas ainda não é dos tumores aquele que vai mais se beneficiar da imunoterapia. Mas um dia a gente sai dessa, viu? Mas o que eu acho que é importante é que hoje a gente não pode cuidar, na verdade, desse paciente sozinho no consultório, né? Nem a gente pode contraindicar um tratamento sem chamar um geriatra junto para fazer uma avaliação geriátrica mais ampla, para entender as perspectivas daquele paciente, daquela família, né? E muitas vezes o não oncologista, né, que acha que a gente é mais otimista, né, e diz assim, poxa, não, acho que não tem muito o que oferecer, não. Se mandar para um oncologista, pode ter uma imunoterapia, pode ter uma terapia-alvo, que seja adequada para aquele paciente, mesmo que seja um pouco mais frágil. Tem alguns oncologistas muito otimistas também, viu? Assim, Excesso de otimismo. excesso de otimismo, não sei, né? Tem que ter bom senso, né? Acho que nunca supertratar e nunca subtratar, né? E E tumor board é para isso, é para a gente poder sentar... tumor board? Sentar junto um time multidisciplinar. Para todo mundo conversar, entendi. Não conhecia a expressão, não. Isso, e a gente senta toda semana para discutir nossos casos, com geriatria, com oncologia clínica, cirurgia, radioterapia, patologia. Eu acho muito bom, especialmente em câncer, a gente dividir a responsabilidade. Porque é muito chocante para a família receber um diagnóstico de câncer, é muito chocante o tratamento de câncer, e quando a gente divide, eu falei com o oncologista, ele concordou com isso, eu falei com o cirurgião, ele concordou, eu falei com o geriatra, ele concordou. Poxa, então eu estou fazendo o que eu posso pelo meu pai, eu estou fazendo o que eu posso pela minha mãe. Então, o tumor board, adorei, é muito bom e eu acho que é essencial. E reforçando, né, que mesmo quando a gente não tem um tratamento ativo contra o tumor, a gente vai cuidar sempre do paciente, né? Então, assim, cuidar da qualidade de vida, aliviar o sofrimento dos sintomas, isso vai caminhar sempre em paralelo
E aí essa interface geriatria-oncologia está mais forte do que... Permite a gente associar diferentes pontos de vista, né? Inclusive nessa decisão, a parte as escalas, a parte o que a gente acredita ou não das drogas que a gente dispõe, mas essa visão holística, né? Sim. O suporte, qual a perspectiva dele, do paciente, o que ele quer? Ele quer lutar arduamente contra um tumor no momento que ele está da vida, ou ele quer curtir, sem interferências? Muitas vezes eu digo a vocês, na residência de geriatria, eu rodei alguns meses nos Estados Unidos, num hospice. E foi muito legal lá, e eu vi muitos casos em que o paciente dizia assim, olha, eu cheguei no meu limite, eu não quero mais tratamento com quimioterapia e tal, eu quero viver a vida que eu tenho no tempo que eu tenho. E às vezes doenças avançadas, o pessoal ia lá para o hospice e ficava lá. E vivia aqueles períodos, sabe? E o argumento sempre era assim, eu entendo que esse câncer ele está muito avançado, eu entendo que eu vou morrer por causa disso, mas eu quero viver meus últimos dias de vida sem vomitar, sem efeitos colaterais dolorosos. E talvez a imunoterapia ela viabilize isso até certo ponto, de que você continua tratando, às vezes com eficiência muito alta e sem tantos efeitos colaterais Exatamente. nessa linha, né? Então, E nesse paciente que a gente selecionar bem, com uma chance de benefício muito grande, uma magnitude de benefício muito impactante. sim, exato. Podendo levar, quem sabe, a cura em várias situações, né? Deixa eu perguntar, e a gente tem isso no SUS? Não. Não tem. Infelizmente não. A gente tem algumas APACs, autorizações, registro Sim. de tratamento, por exemplo, de melanoma, que teve a intenção de viabilizar o tratamento com imunoterapia. Então, do ponto de vista de legislação, a gente teoricamente deveria ter acesso a essas drogas, mas na prática Não. eu desconheço. Eu acho que algumas ilhas no país talvez já consigam viabilizar. Aí eu vou puxar a sardinha para um outro ponto. Daí a importância da gente poder ter acesso e discutir no SUS protocolos de pesquisa clínica. Porque aí você pode viabilizar acesso em determinados cenários a Um contexto de terapias, pesquisa, né? contextos de pesquisa. E quando a gente fala pesquisa, não é ser cobaia. Sim. São drogas cujo mecanismo já é bem conhecido e bem estabelecido e que você está comparando com uma outra droga dita padrão ou tentando viabilizar a aprovação no país. A gente está falando de que valor, hein? Vocês sabem dizer, só por curiosidade, num tratamento de uma imunoterapia? É caro. É caro. caro. Eu falo que é para ser pago por PJ e não por pessoa física. Não paga. CPF não paga, só Só sendo que Olha, porque a gente agora na geriatria, né, na neurologia, a gente agora está com o donanemab, que foi autorizado, inclusive, aqui no Brasil, para tratar doença de Alzheimer, né? Um anticorpo também que vai limpar ali placa beta-amiloide. Custa, acho que foi R$270 mil, se eu não me engano, por ano, não é? Por ano? Por ano, Acho que a imunoterapia, se a gente for considerar por ano, né? E a duração que pode ter é mais caro. É mais do que isso. O pessoal da ANS fica louco, né? Lá, do plano de saúde. Ou do plano de saúde, né? Né? Entendi. Mais caro. Beleza. Pessoal, eu acho que a gente conversou bastante coisa, deu para ter faltou eu perguntar alguma pergunta que eu achava que eu deveria ter perguntado? Não. Não, eu acho que a imuno a gente já evoluiu muito, mas talvez o que deixar de mensagem é que o tratamento do câncer, ele está em constante evolução. Sim. Então a gente já chegou num estágio muito bom, mas tem muita coisa boa ainda para vir. Inclusive na linha da imunoterapia. As vacinas, depois da Covid. Vacina, nossa, eu acho que eu ia falar da vacina, eu tinha me esquecido. Eu acho que trouxe esse legado aí, né, de você tentar manipular geneticamente para poder desenvolver vacinas anti-câncer. Os que a gente chamou de CAR-T-cell, que é você meio que tirar uma proteína do tumor para você selecionar clones de linfócitos já direcionados para esse alvo específico, né? Então, a tecnologia está dando a passos largos e eu acho que a gente tem uma perspectiva futura muito positiva. Hoje a gente tem alguma vacina aí terapêutica. Eu acho que é importante diferenciar.
vacina que a gente tem na prática, que são vacinas preventivas, prevenção primária, né? Desenvolver uma imunidade contra algo que for se aparecer. E tem vacina terapêutica, que a gente usa, é um outro tipo de tecnologia para quem já tem a doença. É até difícil chamar de vacina, mas É porque o mecanismo é parecido na indução da memória. vacina é para ser primário, né? E aí, assim, existe um esforço grande nessa linha de desenvolvimento. A gente tem uma vacina aprovada nos Estados Unidos contra câncer de pâncreas, mas, mas ela, eu acho que ela é pouco usada, assim, é porque a tecnologia que requer é grande, porque ela é individualizada. Você tem que tirar Sim. o tumor da pessoa, pegar o antígeno daquele tumor, reproduzir em laboratório, fazer uma modificação genética em laboratório e devolver. E aí a tecnologia acaba sendo muito trabalhoso. dispendiosa, exatamente. Mas tem esforços em combinação dessas vacinas com a imunoterapia que a gente já tem hoje, para tentar fortalecer essa resposta imune, enfim. Então é um caminho que não está estagnado e não... E já tem terapias sendo desenvolvidas para mecanismos de resistência à imunoterapia. Porque você, vamos dizer, você tira esse freio, mas aí Uma hora... uma hora vai encontrando outros freios, o tumor vai encontrando outros freios para tentar... virado, né? E aí já tem remédios hoje tentando bloquear outros mecanismos de frear o sistema imunológico. Então tem... Assim como outros alvos, a gente fala aqui de PD1, PDL1, e já existem outros alvos imunológicos também nessa cadeia de manipulação aí. Entendi. Então, essa da vacina, ainda bem que você lembrou, Rafa, é muito impactante. Imagine, né? A gente poder fazer uma coisa simples e... A inteligência artificial ela vem com as promessas aí, né? De querer manipular proteínas e, de repente, encontrar antígenos que vão curar o câncer e talvez a imunoterapia vai trabalhar ali junto, né? Tem várias coisas nessa linha de manipulação de proteínas para gerar esses antígenos. Quem sabe a inteligência artificial não vai ajudar a gente, de repente, a melhorar essa imunoterapia, né? Eu não tenho dúvida. É. Não tenho dúvida, a inteligência artificial ela já se estabelece em várias etapas da jornada do tratamento do câncer, desde prevenção e diagnóstico precoce. Digamos, eu faço uma tomografia de rastreamento e algumas alterações são mais sensíveis do que o olho humano para detectar que aquilo ali vai se tornar um câncer depois. A histologia? Então, ao diagnóstico de uma doença estabelecida, então talvez só pelo exame de imagem eu consiga definir a histologia por reconhecimento e ao longo do tratamento, nas diversas etapas do tratamento. E a própria histologia, você bota a placa, a análise lá substituindo o patologista, o radiologista, coitado dessa turma, vai... Talvez a seleção dos tumores que vão responder à imunoterapia, por exemplo, vai ser muito melhor, né? eu acho que a gente tem muita coisa massa. E aí, talvez selecionando melhor o paciente, a gente otimize recursos para não dar imunoterapia para quem não... Você não vai ser preço, mas eu vou procurar depois. Beleza. Pessoal, eu acho que foi muito legal. Eu aprendi demais aqui, ó, e tive que estudar, viu? Eu vou dar uma estudada aqui, para não passar vergonha amanhã. Eu achei muito legal. Ele que agradece a oportunidade. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui ouvindo a gente, com certeza aprendeu também e vai melhorar o seu reconhecimento e até, quem sabe, melhorar o otimismo quando a gente receber um diagnóstico de um câncer e poder cuidar desses pacientes melhor e selecioná-los melhor. Saber que a gente vai ter ali talvez alguma alternativa ainda, né? Então, pessoal, se esse conteúdo agregou a vocês, saibam que a gente está sempre aqui, novo podcast, toda semana, às quintas-feiras, mais um episódio. E o Geri Pills, que todos os dias está lá na plataforma. Para mais informações como essa, a gente tem a assinatura do Geri Updates. E o Geri Updates, você sabe, casos clínicos, artigos científicos comentados, imagem da semana e a utilização do GeriA, que é a inteligência artificial do GeriClass. Então, todo mundo está aqui com o link na descrição do episódio. Vai lá e a gente se encontra na próxima. Beleza, pessoal? Um abraço. Obrigado, gente. Valeu, tchau.